Necesitamos falar muita atenção acá, por favor, amigas latinas. Nosso programa está de volta. Hoje tem assunto, hein? Benito, Bad Bunny e a onda latina. A mim me encanta. A perversão masculina e a passação de pano desses machos. E vamos acordar e falar da família enlatada conservadora brasileira? Não tenho nem roupa para esse cenário novo. Bora começar! Olá a todos! O primeiro Precisamos Conversar de 2026 está entrando no ar agora. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aliás, bem-vindos! Vou falar assim todo o tempo hoje, tá? Me aguardem. Para quem ainda não me conhece, por favor, informe-se, porque eu estava na Sapucaí. Tá, meu bem? Eu sou a Juliana Baroni, sou atriz, sou diretora, sou faladeira aqui também, eu sou apresentadora desse programa. Esse programa que vai ao ar todas as terças às 19 horas aqui no ICL, com reprise nas quartas-feiras às 15 horas. O cenário mudou, o ano mudou, mas já que é ano de Copa do Mundo, eu vou usar aqui uma metáfora futebolística, tá? Em time que tá ganhando não se mexe. Então, eu estou novamente muito bem acompanhada nessa bancada de mulheres fantásticas. Açucena, nossa super cantora e historiadora. E Sara Zara, saudade, né, meu amor? Nossa filósofa das redes. Meninas, vamos dar as mãos prontas para encarar 2026? Bora. Vai ser um aninho, hein? Já começou quente. Olha, já começou quente. Estamos ainda em fevereiro e tanta coisa já aconteceu. Mas antes de mais nada, eu quero mandar um beijo enorme para nossa querida Márcia Tiburi, nossa colega e amiga aqui do Precisamos. Ela não pôde vir hoje porque a mãe dela faleceu há poucos dias. Então, assim que ela puder, ela vai estar de volta aqui com a gente, tá, Márcia? Sinta-se abraçada por todas nós. Muita força para você e para sua família toda, tá? A equipe inteira te manda muitos beijos. Beijo, meu amor. Beijo, Márcia. Você vai poder assistir também ao Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Vamos nessa, meninas? Bora. Vamos lá. Precisamos conversar sobre Bad Bunny, o músico porto-riquenho mais ouvido no mundo pelo Spotify e que contaminou o planeta com sua belíssima música e com a cultura latino-americana. Ele arrasou no Super Bowl, em solo estadunidense, da era Trump. Fez um show político, passou o recado da força da comunidade latina. Um dos poucos que bateu de frente com Trump, fala a verdade, e no último fim de semana abalou São Paulo com um show inacreditável, em que dezenas de milhares de pessoas cantaram suas letras em espanhol. A mim me encanta. Fiquei muito surpresa de ver todos os brasileiros cantando um porto-riquenho fluente. A mim me encanta. Bueno, bom, Deus abençoe a América, certo, Açucena? É com você. Quero ouvir primeiro você aqui hoje. Como é que está sendo essa reação do público brasileiro? O que você está pensando sobre isso? Não, Deus abençoe qual América? Quais Américas Deus abençoe? América do Sul, América do Norte, Central. Eu acho que é muito importante que a gente comece a pensar nos gentílicos, que já tem sido questionado. Eu acho que uma das grandes contribuições do Bad Bunny para a discussão internacional que ele trouxe a partir do pop, porque é interessante que quando você traz certas discussões para um lugar muito popular, elas têm uma tendência a perderem certa substrato de conceito, porque é óbvio, você popularizar um conceito, você torna ele mais palatável, abraçável. Mas o que significa colocar a América como um gentílico universal de um continente, não apenas da hegemonia de um país, que é os Estados Unidos da América? Lembrando que eles aí falam, porque é da América, nós somos Estados Unidos do México, nós somos Estados Unidos... da América enquanto continente. Mas o que significa a gente não atribuir aos americanos o conceito de americano?
e entender que somos latino-americanos. Eu acho que uma coisa que é importante se pensar nos Estados Unidos é que, primeiro, essa posição do Bad Bunny no Super Bowl, que é o horário mais caro, a gente está falando do horário mais caro do mundo, né? Eu acho que é do mundo. Do mundo, com certeza. Com o Trump no governo, é importante dizer que os Estados Unidos hoje tem 60 milhões de estadunidenses que são de origem latino-americana. Isso equivaleria, eu li em algum lugar, que é um oitavo país do mundo em potência econômica, se os latino-americanos dos Estados Unidos fossem ser considerados um país. Ou seja, eles têm hoje muito poder lá dentro, que equivale a 20% da população dos Estados Unidos. É muita coisa. Frente a isso, você tem um crescimento da China, que ameaça uma hegemonia global estadunidense. O que a extrema-direita faz? Nazifascista que precisa encontrar um inimigo comum. E esse inimigo é o povo latino-americano. O primeiro... Os latino-americanos... No caso dos Estados Unidos, os latino-americanos, a negritude e os judeus. Existe esse tríptico que eles encarnam, só que o Trump precisava dar uma resposta para essa hegemonia. E a resposta que ele deu foi a truculência, a perseguição, o assassinato de pessoas, o afastamento de crianças de suas mães, de seus pais, com o ICE, que é essa polícia que persegue os imigrantes, que persegue a população latino-americana, e o Bad Bunny questionou. E foi muito interessante o que você falou sobre um inimigo comum. Eu acho que além do Bad Bunny, na cultura pop, tá unindo a América Latina, nada une mais as pessoas do que um inimigo em comum. E o Trump é o grande inimigo, não só do mundo, mas principalmente da América Latina, que ele ainda age como se fosse o quintal dele, né? O que eu achei muito bom nessa história toda, igual, por exemplo, eu não conhecia o Bad Bunny, que eu sou desligada, né? Eu também não, Sara. Não sabia mas muita gente, viu, Sara? Não só você. Pois ficou é. A partir do Super Bowl que ficaram sabendo mais sobre ele. Eu achei, assim, de uma inteligência, sabe? Você pensar, nossa, você conhecer um artista, não só pelo pop que ele tá acostumado a se apresentar, mas pela uma não vou dizer militância, não. Vamos dizer uma atitude bem... Eu acho que foi até uma atitude bem afrontosa, assim, porque afrontar o Trump hoje, porque foi uma afronta. Afrontar sim. o Trump, na verdade, porque quando a gente fala sobre os americanos de lá, né, é sobre o Trump e a galerinha dele. Parece que ninguém mais existe. E aí ele foi lá, ele conseguiu didaticamente ensinar o que é um continente americano, porque algumas pessoas não entendiam. Acho que os meninos de hoje estão com uma dificuldade maior de aprender sobre o mapa, né, sobre o que é América do Norte, do Sul, Central, mas entender que é um continente americano. E essa questão de ter essa divisão e esse glamour todinho no povo de lá, porque eu sempre falo povo de lá, pra mim é todo mundo americano. Povo de lá. E eu aprendi isso com Racionais na minha época, eu sou apenas um rapaz latino-americano. Então eu cresci... Que vem do Belchior. Que vem do Isso, Belchior. Olha só que você tudo sempre se teve alguém que foi ensinando pra gente, né? Olha só que bonito que é a cultura, que poder que tem a cultura. Você aprendeu através do Racionais. Que aprendeu com o Belchior Você também, né, aprendeu com o Belchior. Que é assim. E eu aprendi com a Xuxa. Olha só, cada uma com a sua referência. Porque a Xuxa, não sei se vocês sabem, ela fazia um programa na Argentina que passava em toda a América Latina e depois começou a passar em todos os países de habla hispana. Inclusive México, alguns países da América Central. E a gente começou a fazer shows pela América Latina inteira. Então, esse sentimento de vontade da união, da potência da união da América Latina, eu tenho desde pequena. Aprender com a arte, mas por causa também. A arte a gente já cresceu Sim. sabendo que a gente fazia parte. Exatamente. Aí agora veio o Trump com fogo no rabo danado e quer te dividir, queimar todos os outros, porque ele não quer simplesmente colocar, centralizar a atenção pro... norte-americanos, né? Isso. Ele quer que o Zé se lasque e fique só lá. Eu chamaria de estadunidense. Por isso que eu falei o uso do gentílico, né? O que é gentílico? Nordestino. Eu sou nordestino, esse é um gentílico. Você é paulista. Mineira. Vixe, Mineira. Mineira. A única coisa que eu tenho de verdade, ela é paulista, isso é um gentílico. Então, melhor do que americano, para se referir a eles, melhor do que a América do Norte, porque o México é América do Norte, Canadá é América do Norte. Não, eles são estadunidenses, os canadenses são canadenses. E esse uso político é muito importante para entender geopoliticamente o nosso lugar. Porque quando você usa de maneira adequada, você define, você dá contorno. Então eu acho que sim, são estadunidenses. Eu acho que
É um uso... Vejo muita gente falar, não, mas é Estados Unidos da América, amor. Para de ser chato. Tem outro? Para de ser mala. Você sabe que a América é um continente. Você quer que um país mesmo... Você vai deixar mesmo um país... ser dono desse gentílico? Não. Não, e o bom é que o posicionamento do Bad Bunny é muito sobre o artista reconhecer a função social que ele tem. Sim, perfeito. E como ele pode contribuir, porque nesse momento que o Trump tá com fogo no toba, e aí ele tá usando e botando fogo em tudo. Um artista que sabe que mexer com marca, mexer com o vespeiro, é o mesmo que enterrar sua carreira, e ele foi lá e fez questão de falar o nome de cada país, não deixou nenhum de fora, e ele botou o pau na mesa e ele manteve, né, a postura. Exaltando a cultura, que é comum. A gente conseguiu perceber nesse show, que foi muito didático. Aquela cadeira que ele tem na capa do álbum de plástico, todos nós latinos-americanos usamos até hoje sempre. Temos uma marca registrada nossa. Isso é importante, Ju, que você fala, porque uma coisa que o Bad Bunny ele trouxe nesse enfrentamento dentro da cultura pop, que a gente também não pode idealizar, tem também seus contrapontos que é preciso que a gente faça, mas ao mesmo tempo ele está contribuindo para uma identidade latino-americana, quando ele coloca os latino-americanos como um só. Porque lá nos Estados Unidos, os latino-americanos também existe uma divisão de quem que são os cubanos, os porto-riquenhos, os brasileiros. Então, o que acontece? Quando você encontra os signos, os elementos que nos unificam, a gente entende o que significa o ICE como polícia, a gente significa o Trump como uma ameaça, porque... Quantos brasileiros você não conhece que estavam exaltando o Trump? Não, idolatram. Não só exaltam, como idolatram. E agora estão, como Sara bem diria, se fudendo, diz aí, Sarita. Se lascando, então agora o termo correto é vamos a ser a América Latina again. Não é mais o Make America Great Again. Chega, tá? Apenas 4% da população brasileira se reconhece como latino-americano. Olha que interessante. Segundo o SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Gente, por que será? Eu sou mineira. Acabou. Não interessa de que parte do mundo que eu estiver. Eu sou mineira e acabou. O resto é com quem tá brigando. A gente nem percebeu. E eu sou caipira. Alguém percebeu que eu sou caipira? É interessante. Uma das explicações, uma das possíveis explicações, é que é interessante que a América Espanhola, ela se divide. E, além de tudo, tem um idioma não tão diferente, mas diferente da América Portuguesa, que se unifica. Isso... Enfim, uma das explicações é que a família real veio em 1808, o que permitiu, quando a família real pisa no Brasil, não é uma família, papai, mamãe e os filhinhos, a gente está falando de uma corte inteira que vem para o Brasil. Dizem que era mais difícil você se comunicar entre as capitanias hereditárias dessa colônia que se chamava Brasil do que se comunicar com Portugal. Não, é verdade. Hoje, dizem que era muito mais difícil se comunicar entre as capitanias do que a família real faz. Quando chega a corte, quando a gente fala de uma corte, é toda a nobreza portuguesa, ameaçada por Napoleão Bonaparte, escoltada pela Grã-Bretanha, vem até o Brasil, fugida, chega aqui e instaura em Salvador, que era a capital, a Faculdade de Medicina e de Direito. Como era o momento do ouro e não mais da cana, decide pelo Rio de Janeiro como capital. Então a família real vem para o Rio de Janeiro. O que acontece? O que eles trazem? Eles trazem esculturas, eles trazem múmias, eles trazem bibliotecas, eles trazem botânica, eles trazem... Então, a gente está falando de uma corte que se muda. Olha que interessante. Mas já vinha para ficar, né? Porque vai mudar o Dom João VI faz a primeira coisa... abrir estradas. Quando ele chega no Brasil, ele quer unificar essa colônia, que antes não era um país, de dimensões continentais. Dizem que essa é uma das primeiras, dos primeiros decretos que impede que a América Portuguesa se fragmente como a América Espanhola. O que faz com que o Brasil tenha uma unidade nacional, inclusive, muito interessante. É desunida, mas ao mesmo tempo é muito unida. A gente percebe o quanto o brasileiro é muito patriota quando sai do Brasil. É isso mesmo. Só que eu acho que a gente se distancia de uma educação latino-americana. Eu acho que a gente precisa voltar para essa educação latino-americana. Eu tive muito pouco dessa educação. O Brasil tem uma história de tragédias e traumas históricos com o Paraguai, por exemplo. Com os nossos irmãos...
Imagina, a Guerra do Paraguai, o Brasil, dizem que o Brasil matou 1/3 da população paraguaia. Uma violência... Então, uma violência absurda. A gente está falando de um Brasil também que é lido pelos demais países latino-americanos como imperialista. O Brasil não tem só um olhar para a gente como hermanos brasileiros. Eles têm um olhar também... Não é só a língua, que o único país que fala português é o Brasil, com dimensão continental. De dimensão continental. Não é só a língua que nos separa, né? O brasileiro... cafona, que somos todos, a gente olha para a Europa como uma coisa cultural desejável e para os Estados Unidos como um exemplo de prosperidade, de país que deu certo e tal. E eu acho que está na hora da gente olhar um pouco mais para a nossa potência. Imagina se a América Latina resolve... O Che Guevara já tentou, né, fazer isso. Então, ele quando faz aquela viagem, naquele filme maravilhoso... Se você ainda não viu o filme Diário de Motocicleta, do Walter Salles, você já viu. Mas se você está chegando agora, é muito novinho, não passou por essa fase... uma grande fase do cinema brasileiro, assista, porque a própria Aleida Guevara diz que é o filme que foi feito sobre o pai dela, filha do Che, tá? A Aleida Guevara. Que foi o filme que ela mais gostou, que é mais fiel à ideologia do pai dela, que ele muito novinho, nos anos 50, pega uma motocicleta com um amigo e desbrava toda a América Latina, fez essa viagem em 2 partes, depois vai parar no México, quando ele realmente, na prisão, conhece o Fidel, e aí a história vocês já sabem qual é, né? Então, essa viagem pela América Latina moldou a história do Che, e ele ainda hoje é considerado o maior revolucionário de todos os tempos, né? Falei pra caramba. Mas antes de acabar, pode só dar mais um spoiler? Spoiler não, uma coisa. As novelas, você falou do filme. Exatamente. Mas você é atriz. As novelas latino-americanas, elas têm uma inter-relação. Gabriela Spanik, né, que fez... que estava na Fazenda agora, gente. Pois menina. Ela estava na Fazenda. Então, ela estava. Ou seja, nós amamos a música latino-americana. Como é que é o nome daquela que é a Maria do Bairro? Ela fez uma novela no SBT. Mari Mercedes, Marimar, quem mais? É tudo uma só. Eu fiz uma novela mexicana. Thalia, gente. Com César Resgate. Maria del Bairro. E é tudo uma só. E eles têm essa cultura de pegar uma atriz lá e fazer todos os papéis, porque a gente já pegou como referência. E você sabe que em Cuba, a novela Rainha da Sucata fez tanto sucesso. Que é a nossa, Vale né? Tudo, na verdade. Não foi Rainha da Sucata, não, antes. Vale Tudo fez tanto sucesso, a Raquel de Vale Tudo, que todos os restaurantes chamam comedores por causa das quentinhas da Raquel. Olha o tamanho da influência de cultura que o Brasil tem e que a América Latina tem como um todo, né? Agora eu queria que a Sara, vou mudar de assunto radicalmente, porque a gente tem muito assunto esse ano. Esse ano começou quente. Ainda ia render esse assunto, voltaremos a ele, porque somos latinas-americanas, amor. Agora Mineira, eu queria por só exemplo. que você, Sara, comentasse o caso do jogador de futebol Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, que logo após a partida se revoltou com a sua derrota. Em vez de jogar futebol, ele ficou nervosinho e reclamou da arbitragem, dizendo que o resultado da partida foi fruto de uma escolha errada, a de colocar uma mulher para apitar um jogo. Ele disse isso em rede nacional, não foi sequer interrompido, tá? Foi autorizado a dizer essa atrocidade, essa misoginia. Bom, segundo ele, mulheres não deveriam apitar um jogo deste tamanho. Sara fez um vídeo, assim, um vídeo aula, hilário também, porque ela tem muito bom humor, falando sobre esse assunto. O nome da árbitra, gente, é Daiane Muniz. Vai. Dá seu show, vai. Qual que é o começo? Não tem nem começo, né? Tem começo, tem meio, tem fim. Uma coisa que eu gostei é que o tinha... Como é que é o nome do treino? Nem sei. Red Bull Bragantino, da quinta divisão, sei lá, aquela futebol, gente, não sei. Eu só sei das cagadas que os caras fazem. O resto eu não entendo nada. Parece que ele vai ser multado em 50% do salário dele
e vai ser doado para alguma ONG que trata de mulheres. Só que vai ficar sem jogar aí um tempinho. Mas ainda falta. Eu acho que isso é uma punição sem educação. Eu acho que todos os times de futebol deveriam ter um letramento, né? Sobre o que é ser mulher no Brasil, o que é respeitar o trabalho das mulheres, o que é enxergar que mesmo no ambiente masculino igual ao futebol, tem mulheres que querem estar lá para além de querer casar com o jogador, porque o que acostumou é o quê? Mulher no mundo do futebol é mulher de jogador, Maria Chuteira. É isso. Só mulheres interessadas nos homens, naqueles. E que eles enxergam como objeto, bando de sacimanco. Mas, enfim... dessa questão aí, ele pediu desculpa depois, porque dizendo ele que a mãe dele já chamou a atenção dele pela fala. Ele falou, minha mãe me xingou, minha mulher me xingou, ia tirar ele, colocar no sofá. Mas aí, no momento, ele entendeu a gravidade do problema que ele estava ajudando a causar, né? Porque só dele... Primeiro, ele fez pedir desculpa e trancou os comentários. Então, só podia comentar quem era da rede social dele. E aí, você vai lá no post dos comentários, são todos os homens aceitando a desculpa, né? E falando, você é gigante, reconhecer erro e tal. Mas assim, em nenhum momento ele botou a cara pra falar, que eu acho que ele tinha que ter feito, botado a cara, né? Do mesmo jeito que ele teve a coragem de falar na entrevista e dizer aquele tanto de atrocidade sem parar, porque foi um bom tempo. Foi mais de um minuto falando, né? E colocando a raiva pra fora. Eu acho que deve ter alguma mulher que esse homem pegou, que acabou com a raiva, com a vida dele, alguma xerecuda que destruiu a vida dele e ele ficou com essa mágoa. Mas eu acredito ainda que os times deveriam fazer um curso com esses homens sobre como tratar as mulheres, principalmente as que trabalham com letramento, eles. Letramento de gênero, né? E ele devia, sim, pedir desculpa com a cara. Esse negócio de escrever, qualquer pessoa vai lá, um assessor, escreve de qualquer jeito, coloca lá. E ele deveria entender por que ele tá pedindo desculpa. Porque ele pediu por causa do barulho que deu. Em nenhum momento pareceu que foi genuíno, que ele entendeu que não se tem esse tratamento. Ele falou, não, mas ela já me desculpou. Mas e as outras? Eu ainda não desculpei, porque eu não vi ele falando. Mas enfim, não, o pior sabe o que foi, Sara? Ele fez esse pedido de desculpa, disse que por causa da pressão em casa, ele foi lá pedir desculpa. É claro que o clube também deve ter... Ele comeu a comida de rabo do clube. O rabo dele assim? Comer um pouco, eu acho. Pelo desconforto, não pela situação. Mas olha só, e ela, a Suciana, só pra completar uma coisa aqui, e ele, na hora de pedir desculpa, errou o nome dela é Daiane Muniz. E ele falou Daniele, atenção, mas nem isso. E depois ele percebeu que errou e falou, mas ela, a árbitra, não nomeou uma pessoa. Ele ofendeu não só um gênero todo, como uma pessoa. Então, como é que ele erra o nome dela? Não, e a responsabilidade que ele quis colocar sobre ela, do mau desempenho que ele e o time todo teve. E quando eu fui ver o final do jogo, gente, eu achei que era tipo assim, nossa, ela pitou tão mal pra eles que o pessoal ganhou de 100-2. Foi só 2-1. Os caras perderam por um gol. 50 negros correndo atrás de uma bola só. Porque se fosse uma bola pra cada um, eu ainda aceitava. Mas é uma bola só, com a trave de mais de 3 metros. É 15 negros pra cada lado. O cara não conseguiu fazer um gol a mais. E aí o desempenho dele é horrível. A frustração, porque ele deve correr o dia inteirinho, mas na hora de ganhar dinheiro e fazer o trem acontecer pra ganhar alguma coisa, não conseguiu. Responsabilizou a moça. E se fosse um cara? Ele ia reclamar? Sara, é importante dizer que ele não responsabiliza a Daiane Muniz pela competência, pelo talento. Ele responsabiliza pelo seu gênero. Então, quando ele faz isso... Uma mulher apitar um jogo desse tamanho, né? Então, ele tá colocando para todas as mulheres a incompetência pelo gênero, ou a competência, ou a falta de competência por seu gênero. E é muito importante que a gente combata, como você disse, com letramento mesmo de gênero, que não na verdade, eu quero puxar um assunto antes. Antes de falar de gênero, eu quero falar da capacidade de errar, que é uma capacidade humana. Eu ouvi dizer que o Juca Kfouri elogiou muito a Daiane Muniz, sim, mas eu quero falar sobre... não sobre a capacidade dela ser perfeita e maravilhosa, mas dela ser humana a tal ponto de errar e de poder errar como uma árbitra. Não como uma mulher. Não como uma mulher, e justamente, mas como mulher também, porque aos homens é dado o direito cotidiano de aprender com seus erros. Eu lembro que, eu sempre disse isso em algumas entrevistas com a Ana Trea, que me ensinou muito que na música, que é um ambiente muito machista, tem muitos homens no backstage, e como músicos, principalmente, mas, por exemplo, se um músico homem erra, o outro fala, cara, e aí, tudo bem? É desse jeito. Eles são complacentes, eles são educados. Agora, se uma mulher erra, ela nunca mais volta pra gig. Ela nunca mais volta pra jam session, entendeu? Porque ela é mulher. Agora não, cara pode errar, porque errar faz parte do aprendizado, faz parte...
faz parte, inclusive, do sucesso. Não, e o acolhimento entre eles quando erram também é muito maior, a né? parceria, da broderagem. Agora, sim. A passação de pano, né? E é muito importante que nesse letramento de gênero, nós respeitemos os erros das mulheres. Nós respeitemos, inclusive, e que aprendamos que errar faz parte da beleza de um sucesso, de uma carreira bem-sucedida. Você acha que carreira bem-sucedida vem só com sucesso? Acertos, Não, né? vem com fracasso, amor. Não, o fracasso é que mais nos aproxima do sucesso. E eu achei na real. engraçado o tom de revolta que ele usou quando ele tava, né, falando sobre uma mulher apitar um jogo desse tamanho, porque ele achou que uma mulher pode apitar um jogo desse, seja uma pelada no bairro. Mas eu achei engraçado que eu comecei a procurar sobre esse moço. Eu nunca tinha visto ele. Comecei a procurar sobre ele e eu vi que todos os momentos que tiveram homens como foco, em algum momento violento contra mulheres, inclusive no futebol, ele nunca falou nada. Inclusive, no final de semana, né, teve o tal do Vasco Acreano, que eu só consigo lembrar nome quando dá merda, aí eu lembro. O time do Vasco Acreano fez uma homenagem para 4 jogadores de futebol que estão envolvidos em casos de estupro. Cadê a revolta desse homem? Estupro coletivo. Cadê a revolta desse homem? E foi a Perfeito. volta do goleiro Bruno. no Se mesmo você não lugar. lembra quem é goleiro Bruno, conta pras pessoas. O goleiro Bruno é um ordinário. O goleiro Bruno Não, é um assassino. homem que tá envolvido na morte de uma mulher que até hoje ele não deu o direito da família a saber como Homicídio terminou. triplamente Isso. qualificado. E eu falo o seguinte, eu não vou ficar julgando uma pessoa porque ela cometeu um crime a vida toda. O Bruno não tem que carregar essa carga pra sempre. Porém, enquanto ele não abrir a... Não fala palavrão. Enquanto ele não falar como terminou, pra dar o direito da família ter um descanso digno, sabe, de imaginar. Imagina Ele essa vai cena. carregar pra sempre. Pra mim, ele vai carregar, ele é culpado claro. até E a ele vida falar, dele olha, segue, porque ele tá lá jogando futebol vivendo dele, e vai se candidatar em 2030, porque Meu ele já Deus. falou que Gente, vem como era só o que candidato. me faltava. E ganha, Bom, tá? E ganha. Vamos mudar de assunto? Olha, esse ano promete. Bom, é por histórias assim que mulheres continuam sendo o quê? Violentadas, assediadas, diminuídas e até mortas. Eu não tenho dúvida sobre isso, tá? E endossando isso aí, Juliana, que só pra poder colocar, eu esqueci o país, tá? Não vou falar que senão eu falo bobagem. Mas tem uma parte do mundo que tá liberado bater em mulheres desde que você não quebre os ossos. Ai, É na meu parte do Oriente Médio, eu só não sei exatamente qual, porque eu esqueço o nome. Olha. Mas um dos motivos que a gente tem que bater na tecla todo dia e não deixando pessoas como o goleiro Bruno, homens como eles, chegarem, cometerem atrocidades e não ter que falar onde está o corpo da mulher que ele matou, que chega nesse ponto. E se entendeu? dão ao direito de fazer protesto. E ainda. Fica nervoso Ficam ainda, nervosos. fica nervoso. Era quase que uma hashtag somos todos estupradores. né? Praticamente isso, né? Enfim, Então, pensamentos machistas assim que dão start a histórias tristes de homens como Epstein, Samuel Klein. Se você não sabe quem é, eu vou te contar hoje, tá? Se você ainda não sabe quem é. E aquele de 35 anos que mantinha relações com uma menina de 12 em Indianópolis, em Minas Gerais. Vocês sabem de quem que eu tô falando, né? O caso foi à justiça, mas o homem foi absolvido por outros 2 homens desembargadores. Lógico, né? Alegando que eles tinham um vínculo afetivo. Agora vem a cereja do bolo. Um dos desembargadores que absolveu o homem de 35 anos se chama Majid Nawef Lawar. Ele está sendo investigado, adivinhem pelo quê? Por abuso sexual. Mas essa. O que a gente pode falar sobre isso? É tanto absurdo, Açucena. são tantas camadas esse São negócio, tantas né? camadas. Você vê que a proteção, né, entre os homens, Não, né? e a Mesmo gente tá nos falando- cargos mais altos, né? A gente tá falando do Estado. A gente tá falando de quem deveria proteger. A gente tá falando de desembargadores que, na teoria, são pessoas preparadas para julgar crimes como esses. E eles estavam ali para julgar um crime. Vara criminal. Por pedofilia, estupro, enfim. E o cara é absolvido. Uma criança de 12 anos. Eu assisti um pouco da série sobre o Epstein. E o que mais me tocou, assim, eu até fico emocionada quando começo a lembrar, é você tirar a inocência daquelas meninas, que não eram mulheres, eram meninas. E só que não é só esse tirar pra mim é muito leve, é você arrancar, é você
é quase que é o conceito de estupro mesmo. Uma mutilação. É uma mutilação mesmo, que você arranca com muita crueldade, mas assim, com requintes de crueldade, de manipulação afetiva, e quando de repente a pessoa não vê saída, ela tá envolvida em muito medo, ela se sente nojenta, ela se responsabiliza, ela se culpa. E o mais triste foi uma das meninas que aparentemente era descoladinha, menor de 18 anos. Vamos fazer umas massagens nos coroas. E ganhar uma grana. Meninas em situação de vulnerabilidade, todas elas, né? E usar, justamente, vulnerabilidade financeira, afetiva. Familiar. E é muito triste quando você vê o que a pedofilia... como ela se utiliza da vulnerabilidade para destruir a integridade psicológica de uma pessoa. Isso, gente, acaba com uma vida inteira. Tem mulheres que não conseguiram se recompor a partir daí. E a gente está falando de um caso em Minas Gerais que tinha o consentimento de adultos para manipular. A menina ainda disse numa entrevista, não sei se foi num depoimento, não sei exatamente onde, mas ela disse que ele, o cara de 35 anos, que a gente ainda não sabe o nome desse monstro, mas que ele absurdo levava... Tá escondido até hoje. Exatamente. Por que expõe a vítima e preserva, né, gente, o algoz? Anos, meu Mas ela disse que ele ia no shopping e comprava uma cesta básica para a mãe dela. Isso era o máximo para ele, sabe? O que eu fiquei pesquisando depois, que eu pensei, onde estavam os pais, né? Os pais da criança, no sentido. Porque, querendo ou não, é 12 anos de idade. Mas aí, eu fui pesquisando. O que eu descobri é que, quando a polícia chegou para poder pegar o cara, ele estava na porta de casa, usando droga. Ela em casa, dentro de casa, como uma vida de marido e mulher. E a mãe parece estar próxima também. E parece que quem acionou as faltas da criança na escola foi o Conselho Tutelar, que começou com essa busca, né? Aí entra a questão do FELCA, adultização. As meninas de 12 anos hoje, elas estão vivendo uma vida de mulheres de 30, 40 anos. Porque os homens estão tratando ela com essa experiência. Eles querem cobrar de meninas de 12 anos uma postura de mulher de 40, porém com a inocência e a malícia de uma criança de 12 anos. E outra questão também que eu fui observando é que, igual no meu caso antigamente, meu pai falava, não se envolve com coisa errada, nem para ganhar dinheiro. Hoje, a educação parece que teve um formato novo. Desde que você traga dinheiro para casa, foda-se. Você pode divulgar jogo de casa de azar, desde que você traga dinheiro para casa. Você pode prostituir, desde que você traga uma cesta básica. Então, eu não vou dizer sobre o limite entre a educação do pai e da criança, porque a gente que é mãe de adolescente, chega uma hora que você fica maluco, que você quer pegar um menino e dar pra alguém, falar aqui, toma, leva pra sua casa. Porque tem uma hora que você não tem o que fazer mesmo. Mas ficou muito confortável, sabe? Essa senhora, essa família receber coisas em troca de tentar deixar a filha permanecer nesse ambiente como uma esposa de um cara com 35 anos. Aí, de repente, a menina tem um peitinho maior que as outras, tem um corpo maior do que as outras, ou às vezes nem tem tanto, mas se ela entendeu que ela já é uma mulher, que ela já aguenta deitar com o cara, parece que, dependendo de quem for, a mãe aceita, entendeu? Ô, Sara, vem cá. O pai aceita, porque vai trazer coisas pra casa. Uma filha de 12 anos, e assim, eu fico... Quando eu vejo isso, esse número, 12, minha filha vai fazer 12 ainda em abril. A menina é uma criança. É uma criança que não tem... Por mais que ela tenha vivido coisas difíceis na vida e o sofrimento amadurece a gente mais rápido, ainda assim não é um amadurecimento para se envolver, criança. né? E aí, no julgamento, olha o absurdo. Lá na ata lá deles, para a justificativa da sentença, né, da absolvição, era assim, mas ela já tinha tido experiências anteriores, culpando ainda a vítima. Não, e a pior que parte absurdo. é que teve uma... Como é o nome desse povo que julga lá? Desembargador, juiz, esse povo aí. Que era mulher compondo, né? A única mulher da mesa foi voto vencido. Ela votou por criminalizar. E a falta de ter mais mulheres nesse espaço para ter consciência do que é ser uma mulher e entender melhor sobre isso é justamente porque quando tem mulheres sendo julgadas, meninas sendo julgadas, sempre são homens que estão definindo quem são elas, entendeu? Porque, o que elas têm que fazer, como que deve ser julgado. E aí sempre favoritismo é para quem? É pro homem, né? E nesse caso, um dos que absolveu é um
está em investigação ainda, mas é um possível abusador também. Tem 2 pessoas que vieram a público depois dessa comoção nacional para dizer, ele me abusou também. 2 pessoas já apareceram, né? Sim. Porque é isso. Não, geralmente um abusador não vai acompanhado de um caso só. É isso. Quando a primeira denúncia... agora, uma outra questão que não é nem uma provocação, mas eu acho que uma reflexão que a gente tem feito, inclusive em alguns programas passados, que eu quero trazer novamente, mas é de novo, eu acho que 3 banalizações que estão em voga. Inclusive, você trouxe o Felca, a discussão de uma... Quando a gente fala de rede social, de uma sistematização da rede social, não. Quando a gente quer sistematizar a rede social, regulação das redes sociais. A gente está falando de tema que a Patrícia Urbano adora. De 3 tipos de banalização. A banalização da pornografia, a banalização da violência contra a mulher e a banalização da pedofilia. O que a gente tem visto, por exemplo, em plataformas como o TikTok, por exemplo, são letras pornográficas, e não estou falando só do funk, estou falando são muitos estilos, músicas em geral, que têm banalizado, de fato, a pornografia para a criança dançar. E eu acho que, se a gente não falar sobre regulamentação e adultização, e termos como novinha, eu acho muito perigoso termos como novinha. A gente tem usado termos como novinha, assim, adultos colocando, vou pegar a novinha. O que significa pegar uma novinha? Pedofilia. A gente está falando principalmente a gente brinca às vezes, eu sou novinha, tô com cara de novinha. A gente precisa parar para refletir sobre certas banalizações que estão aí, elas estão por aí. Elas estão por aí como se não fossem. Esse termo. Exatamente. E o papai também, que eu acho absurdo colocarem papai. Senta no colinho do pai, a novinha senta no colinho do pai. Em todos os gêneros vai ter essa parte. Aliás, agora me veio aqui uma fala, gente, é o próximo assunto, mas antes, deixa eu dar pelo menos uma boa notícia no programa de hoje, que é o seguinte: o governo federal lançou uma campanha nacional, não sei se vocês viram, que se chama Se Liga ou Eu Ligo 180. A campanha dá uma chamada nos homens, tá? E reafirma o enfrentamento à violência sexual contra as mulheres e contra todos os tipos de violência contra as mulheres, tá? Procure saber, porque a campanha é muito boa. Mas o maior escândalo sexual do planeta continua dando o que falar. Epstein deixou um arquivo imenso de fotos, vídeos, e-mails, listas e mais listas. Semana passada, o ex-príncipe Andrew foi preso por compartilhar material confidencial com Epstein. Foi preso por isso, não por pedofilia, porque esse aí estava sempre lá nas festinhas desse Epstein, tá? A Márcia Tiburi, nossa querida amiga, que não está presente, mas eu vou citá-la com muito orgulho e muita honra. Ela escreveu na revista Liberta, aqui do ICL, que ninguém pode negar que a voz de uma mulher sozinha não vale muito diante de um homem poderoso. É sobre poder, não é, Açucena? Totalmente sobre poder. É interessante como esses homens, que são os manipuladores do poder, eles administram os seus contatos, o seu narcisismo, porque geralmente a gente está falando de pessoas muito inteligentes e que se relacionam muito bem com a imagem, com a aparência. E não só a aparência pessoal, mas a sua aparência pública, enquanto pessoa pública. Quando a gente fala, por exemplo, do caso do Samuel Klein, do caso do Epstein, eles se valiam de acordos e de crimes comuns, que comungavam crimes para ter uma legitimidade contra o outro. Ou seja, eu sei o que você fez no verão passado, Juliana. Como Exatamente. Eu sei o que você fez no verão passado, eu tenho você na minha mão. No caso, por exemplo, de um grande anunciante, como era o caso do Samuel Klein, você tem... É engraçado que o grande anúncio não era só um poder de veiculação de sua marca, mas era também um poder de controle midiático. Porque eu posso pagar a Rede Globo, eu posso pagar, sei lá, a revista Vanity Fair, para não falar sobre mim, porque eu tenho um grande poder com os meus anunciantes, com quem anuncia. Então, ou seja, quando eu veiculo a minha marca, eu não tenho só poder de veiculação, eu tenho um poder e controle sobre o veículo. Ou seja, é muito poder. E o que uma Maria novinha
vai fazer diante de um homem tão poderoso quanto o Epstein, eu falo Epstein, mas Epstein. Não, Satanás. Epstein, quem fala É Epstein alemão, é né? inglês, na verdade. É porque a gente tá Epstein, ouvindo tanto que a gente Epstein. acaba reproduzindo, mas qualquer coisa é a mesma merda, esse Mas mesmo Isso eu não cara gosto aí, de falar dessa que morreu, né? E olha só. Ele morreu mesmo? Ele não, morreu. ele morreu o Ele seguinte, a morreu. história, Eu ele tenho minhas dúvidas se ele não foi tá preso. Não, ele foi Aí calma que aí teoria da conspiração. O que a gente sabe é que ele Vocês viram o foi corpo? preso e ele se enforcou ou foi enforcado na cadeia. Mas teve enterro? Vocês iam jogando Eu na não terra vi dentro, enterro, em nem cima, dentro da cara dele? Não vi. Enquanto eu não Não, ver E a o única- velório ó, jogando na terra na cara dele, eu não Olha, acredito. com todas essas provas, inclusive contra o presidente Trump, não tem nenhum homem preso, além dele, que foi ou executado ou se matou na cadeia, não se sabe. Além dele, que era uma prova viva de tudo isso, e ele tinha o poder na mão, né, com esses arquivos, nenhum homem está preso. A única pessoa que está presa é uma mulher, que era a que aliciava as meninas. Sim. Era a banda, né? Ah, Gislaine, assustadora. Meu que deu um Deus. depoimento, um depoimento outro dia, dizendo exatamente as mesmas palavras que Epstein disse, que aí eu vou usar o artigo tal, a quinta emenda, e não vou falar sobre isso em juízo. Ô, Ju, mas tem uma coisa assustadora que a Gislaine fazia. Gislaine, o nome dela? É Ela Gislaine. era daqui do Brasil? Não, Parece, não. podia... Não, Gislaine. Nossa, o nome dela é tão na Gislaine. Gislaine. né? inglesa, ela era inglesa. Nossa, mas É que nome- inglesa que não Bem, nome bem latino, periferia né? brasileira, né? Bem periferia. Minas Nome Gerais, dela- então a Gislaine Ela vem é de boa. totalmente... Então, mas essa é impressionante o nível de perversidade, inclusive, de como eles se utilizavam do poder para uma manipulação, primeiro, de que eu dependo de você. Quer dizer, você depende de mim totalmente. E olha o meu mundo, esse é o mundo que eu lhe apresento. E esse é o mundo que eu posso te dar, e você que não tem nada, lhes apresento esse mundo. Então, eles faziam, a Gislaine junto com ele, fazia esse jogo de trazer. amostragem. E quando as meninas queriam sair desse mundo, elas sentiam muito medo. Teve uma delas, que eu não lembro o nome, que ela foi perseguida pela Gislaine. A Gislaine ligava pessoalmente e falava assim, eu sei onde você mora, eu sei onde você tá. eu Não, sei onde nesse você tá, sua família. documentário E ela que tem na mudava e a Gislaine Netflix, achava ela. que fala o caso Epstein, tá no Netflix, né? As meninas dizem, duas meninas irmãs tentaram fazer essa denúncia lá atrás, não sei se foi em 2005, e aí tinha uma revista que estava A Vanity cobrindo, Fair. a Vanity Fair, exatamente, cobrindo, fez uma matéria, uma investigação primorosa e o editor-chefe lá não publicou. Não publicou. Compraram o silêncio dessa história absurda. Mas aqui tem uma história muito parecida e muito perto da gente. Nós também temos o nosso Epstein por aqui. A Sucena já adiantou o assunto, mas eu vou esmiuçar um pouco agora. Para você, se você ainda não ouviu falar desse caso, você tem que saber. Samuel Klein, você já ouviu falar desse homem? Se não, presta atenção no que eu vou te contar agora. Fundador das Casas Bahia, dono de um império que passou parte da vida abusando, a maior parte da vida, né? Abusando de menores de idade, crianças mesmo, tá? Mas a repercussão desse caso foi bem abafada. Vocês sabem por quê? A Sucena já adiantou. Porque o poder, né? O poder do dinheiro, né? Casas Bahia é a maior, ainda é, Uma não das sei, maiores, né? das maiores anunciantes em toda a imprensa. Por isso a importância do ICL, gente. E eu lembro na época. Que é um jornalismo totalmente independente. A gente Para não tem poder lascar o pau de todo patrocínio. mundo. Pra gente poder contar a verdade pra vocês. Pesquisar, precisar, fazer, lógico, levantamento sério, jornalistas sérios, e poder dizer o que a gente pesquisou e encontrou sem rabo preso, entendeu? Eu lembro na época que saiu esse assunto por cima, que não estourou tanto igual devia, né? Que tinha essa questão aí da pedofilia e esses crimes desse Samuel, que rapidamente eles criaram um comercial da Casas Bahia, falando da história da Casas Bahia. Aí ele até apareceu, um senhorzinho, foi a primeira vez que eu vi a cara dele. Aí, pessoal, não é possível que esse moço fez isso. Ô, gente, tem uma esse história senhorzinho, muito bonita, olha né? só. Ele tem uma história muito bonita Contando, de superação. era mais de Um 3 grande minutos herói, de né? comercial. Você conhece a história dele? Quer contar pras Claro. pessoas? Pode Não, contar. e é uma história que, inclusive, já inspirou minha família, que também é de origem judaica, e é muito importante dizer que ele não é isso porque ele é judeu. É importante dizer que... Porque é um safado, você vê, porque ele é um homem, e muitos homens... Não só porque ele é um homem também, desculpa, olha homens, o ato falho.
Mas a maioria são homens. É raro, mas é sempre um homem, né? Mas conta a história dele. Assim. Não, ele é um polonês. Ele é um polonês que foi salvo dos campos de concentração nazista, quer dizer, do nazismo, na real. Não lembro se é do campo de concentração nazista, mas ele é um camponês fugido da Segunda Guerra, salvo, e teve uma história de superação, chega como mascate, tem os seus primeiros clientes baianos, consegue transformar sua loja em um império e vira as Casas Bahia. E é interessante que as Casas Bahia, de fato, é um marco dentro do varejo no Brasil. O documentário, não, há um podcast interessante sobre isso. E que chama o Caso K, que tá na Netflix, no Spotify. E quem fez esse podcast foi a Agência Pública, que também é um jornalismo independente, tá? E ele até cita a canção do Chico César, né? Mama África, a minha mãe, a mãe solteira. E vai mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. E o Mamonas Assassinas também tem uma canção que cita as Casas Bahia, isso para mostrar que a cultura popular brasileira trazia as Casas Bahia, né? Como algo de relevância nacional dentro da cultura pop. Ou seja, tamanha é a importância das Casas Bahia no varejo. E na mudança desse olhar sobre o crediário, sobre o varejo. E eu, como pessoa essa história... desculpa, fala. Não, só emendando o que a Susana disse, eu lembro que eu tenho a tia Selma, que ela trabalhava na casa do pessoal rico, e tudo que ela via lá, ela queria botar na casa dela. E aí começou a estourar nos anos 90, né, essa questão do crediário da Casa Bahia, que era para facilitar, porque era cheque antigamente para comprar, né, a gente que é periférico não tinha cheque. E aí, quando a Casa Bahia começou a estourar em todos os estados com essa questão de crediário, eles deram possibilidade das pessoas da periferia terem decência e dignidade de montar um móvel em casa. Aí, tanto que a configuração era, quando começou a sair o rack, né, a mesinha de centro, 2 sofás bem gordos assim do lado. Minha tia comprou o sofá e ninguém podia sentar. Aí, a visita chegava, sentava. Era só pra visita, Quando a visita levantava, ela levantava o sofá, ficava em pé. Mas vocês estão ouvindo essa história bonita que a gente está contando? Isso, foi essa história, né, bonita que a imprensa contou quando esse homem morreu. Mas deixa eu contar para vocês. Na sede das Casas Bahia, no escritório, que era um prédio gigante, em São Caetano, esse homem, que era o presidente, tinha uma sala de presidência e ao lado um anexo, que era um quarto com cama, onde ali aconteciam as maiores barbaridades. Ele chamava essas meninas para tomar café da manhã com ele, escolhia meninas entre 12 e 16 anos. Escolhia a menina do dia, ele tinha preferência por menina virgem, ele diz isso, as vítimas dizem isso em depoimento nesse podcast que chama o Caso K, e ele leva para esse quartinho e as coisas aconteciam ali toda hora, todo dia, toda semana, aos olhos de todo mundo. Em troca, ele dava o quê? Ele escrevia um bilhete e as meninas iam nas Casas Bahia retirar ou dinheiro na boca do caixa ou pegar em troca de mercadoria. Meninas, às vezes, olha, tem relatos de menina de 9 anos na época. Então, olha que absurdo. Esse homem fez isso durante toda a sua vida. E sabe o que aconteceu com ele? Nada. Só morreu. Nada. É interessante. E deixou um legado também, né, Susana? Porque tem também lá questões do filho também tá envolvido, ou seja, deixou os móveis, as lojas e essa safadeza e esse teor criminoso na vida pro filho também. Só que é interessante que, diferente do Epstein, o Samuel Klein, de fato, ele teve uma importância significativa no setor varejista, o Epstein não. Pelo que eu assisti, né, traçando os perfis o Epstein, ele cresce mentindo. Ele cresce mentindo que era professor, ele cresce mentindo que era... Ele cresce aliciando, ele cresce já dentro de uma e aí são 2 perfis muito diferentes, de um empresário que tinha, de fato, quase que de um caráter ilibado, de uma natureza ilibada, que é um homem... Tem história, né? Que é uma história que de fato tinha. O Epstein não. Mas acho que é muito o foco da vítima o Samuel, também, né? A família Klein era tida como uma família padrão, tradicional. E a gente já vai falar sobre isso. É família tradicional. É. E
Não, é isso. Eu acho que tem essa diferença de entender que não tem um traço só, né? E acho que é a vítima também. Não, mas o que os une é a perversão, né? É a E perversão. o foco da vítima. Tem vítima que é mais da alta. Então, no caso do Epstein, o Satangô, ele teve que mentir mais, ele teve que se esforçar para chegar nesse nível, para chegar nesse tipo de vítima. E o Samuel, por exemplo, são meninas pobres mesmo, que qualquer coisinha vai poder comprar, não precisa se esforçar tanto, sabe? Outra semelhança, Sara? É que ele também tinha uma mulher, uma tal de Kátia, que também aliciava as meninas. Sempre tem uma Wanda na história, assim como né? Gislaine lá, a Gislaine também tem, enfim. Você lembra da Wanda, não? Você não assistiu a novela que levava as mulheres pra fora e Qual roubava novela? elas? Tinha A novela Salve Jorge. Que tinha a Wanda que ficava pegando as mulheres e vendendo elas. Maria Vanúbia. A velha é uma capitã do mato, né? Sempre tem uma. Que absurdo, gente. Olha, o programa tá acabando, mas antes eu queria falar que eu desfilei na Escola de Samba Acadêmico de Niterói. Lindamente, viu? Parabéns. Gente, eu arrasei, não arrasei? Eu assisti. Olha, andar aquela Marquês de Sapucaí inteira tem que ter preparo. Alô, Virgínia! Vou te dar o contato do meu personal. Sim, essa mesmo que fez barulho nas redes por causa de uma ala chamada a ala dos neoconservadores em conserva. A extrema-direita que se aproveitou disso para afirmar que a ala ridicularizava a família brasileira. Essa família, né? Essa família que a gente tem falado no programa, ao longo do programa, essa família conservadora, né? A Bíblia, os evangélicos, o agro, enfim. Gente, não existe mais metáfora, abstração, ironia. O pessoal não consegue entender uma alegoria de carnaval. O carnaval é o maior palco do Brasil e talvez do mundo. E o carnaval, ele é satírico, ele contém ironia, é denúncia. Ali, o que eles estavam dizendo? É claro que não tem nenhum problema você ser de uma família conservadora. Eu mesma me considero de uma família. Sou papai, mamãe e filhinho ali com o Eduardo Moreira, apesar dele ser já ter tido um primeiro casamento, aí já sai um pouquinho daquele padrão. E ele fica postando foto pelada nas redes. Ele fica postando. É uma briga lá em casa, você sabe, né? E agora eu combinei que é o seguinte, cada vez que ele postar foto sem camisa, eu vou botar meu rabo pra gelo. Aí fica assim. Aí eu quero ver. Mas voltando ao nosso assunto, que é o que interessa, Sara, o que as pessoas não entenderam é que aquilo era uma ironia e que não era sobre a família conservadora, era sobre a hipocrisia de gente que pega a Bíblia e diz que tem uma família conservadora, mas por trás tá fazendo absurdos e horrores. O que você achou disso? Menina, eu falei, gente, quem falou? Vestir a carapuça é muito fácil. Eu acho que o pessoal pega um gás rápido. E aí eu tô falando com meu tio, né, que ele é evangélico. Eu falei, tio, mas vocês têm um Jesus tão frágil hoje, porque tudo que fala é como se estivesse cutucando Jesus, colocando Jesus na cruz de volta, e um monte de coisa que tem que ser reparado, inclusive com o repúdio que foi feito durante a avenida, né? Porque assim, igual eu falei com meu tio, eu falei, mas você acha que... Eu falei, por que o senhor acha que é uma família cristã? O que tem ali de família cristã? Não, aí ele foi falando, não soube me explicar, porque eu falei, em nenhum momento estava escrito lá que é família cristã. E eu falei assim, olha, no mundo que eu vivo, eu olhando essa latinha, eu imagino que a família é igual a minha, por quê? Primeiro tem arco-íris na lata, né? Arco-íris, pra mim, representa o meu mundo colorido, que são os PANs, as pessoas LGBTQIAPN+. Só de ter aquela presença de colorido lá, pra mim, poderia ser. Aí tem um homem, uma mulher e duas crianças. Quem garante que não é um homem trans, que não é uma mulher trans? Porque as pessoas apropriam pra elas o que elas veem, né? Então, tipo, eu falei assim, olha, a leitura que você fez foi pegando a carapuça que serviu pra você, que pra mim, eu não li desse jeito, porque eu não preciso lidar com a hipocrisia. Quando você veste isso, é porque você sabe que tem alguma coisa escondida aí. E aí eu falei, imagina se fosse uma latona grande. Tinha que ser uma canoa de lata, porque ia ter que pôr flor de lis. E fui trazendo o pastor que matou a esposa lá pra poder ficar com outra. O pastor que colocou o pai pra poder ficar com a filha, com a nora, pegar o dinheiro da igreja. E o da calcinha, lembra que a gente falou dele ano passado? O da calcinha é o menor dos problemas, é o da calcinha. Porque o da calcinha, que agora saiu de novo essa semana, né? Ah, é? Encontraram ele antes de ontem, tendo relação de calcinha de novo? De calcinha com um cara em situação de rua. Ai, mas eu falei, como o cara é maior de idade e o cara tá lá satisfazendo os desejos do botão dele, então tá livre. O menor dos problemas são esse daí, né? Mas eu falei pro meu tio, a hipocrisia que vocês têm é tão grande que quando alguém toca nessa ferida, vocês convertem isso pra Jesus. Você joga pra cara de Jesus, porque vocês não têm coragem de falar assim, ó, realmente, se for pra eu vestir essa carapuça, eu tenho que parar de vestir ela. Ele não falou mais nada. Até hoje tem uns 4 dias que nós conversamos e ele não respondeu, tá aqui.
Mas eu acho que o pessoal os evangélicos estão pegando gás muito fácil. Eles estão pegando coisas e transformando nem no que é. Não era nem isso, virou. Tá vendo? Não era nem isso. Não. Mas, Açucena, não é uma guerra de narrativa? Eu lembro quando a Marilina Chaui foi cancelada porque ela disse: eu odeio a classe média, fazendo uma alusão à categoria classe média. Então, quando você fala da família conservadora, é a categoria de família de uma foto. Interessante eu comentar esse assunto, que o Magritte, ele tem um quadro que ele fala assim: isso não é um cachimbo, ce n'est pas à pipe. Ceci n'est pas à pipe? É isso? Ceci n'est pas à pipe. Eu falo fluente, tá? Ceci n'est pas à pipe. Então, isso não é um cachimbo. Aquilo ali é a pintura de um cachimbo. Gente, ali não é uma família. Ali é a pintura de uma família e de uma metáfora, de uma categoria que se pretende ser perfeita e não é. E a família brasileira conservadora, ela não é santa e ela é passível de ser criticada. Então, assim, e existe ali um modelo. Quando a gente fala de família tradicional brasileira, a gente está falando de uma família que foi pintada pela propaganda, pela publicidade e propaganda, a gente atribui mais a política de margarina. A gente está brincando com o enlatamento de uma família que é majoritariamente apresentada como branca, quando a maior parte das famílias brasileiras hoje são compostas por mães solos, estão nas periferias do Brasil. Então, que tipo de família a gente está falando? Qual o tipo de família que defende a moral e os bons costumes, quando, na verdade, isso está sendo maquiada por uma hipocrisia enorme, vestida de orações, de igreja. E eu não estou vendo, sabe aquele seu termo, quando você fala, não vi ninguém pular alto. Esses casos todos que a gente está citando hoje, de pedofilia, de misoginia, ninguém pulou alto por isso. Pularam alto por uma guerra de narrativa. Como é que você explica isso? E eles pegaram umas vestes que se colocaram lá e colocaram Jesus na história, que nem Jesus estava lá. Aí eu vi um monte de gente colocando assim, ó, se colocaram numa latinha, né? Começaram, que eles queriam ironizar também. Eu sou e defendo o modelo de família que Jesus quis pra mim. Falei, mano, Jesus nem gosta de família, nem tem filho, tem marido, tem nem mulher. Jesus nem casou, ele morreu sem dar um beijo livre. Na boca. Aí como é que você fala que você pode defender o modelo de família que você acha que Jesus desenhou? Como se todos os outros que você acredita que não é convencional, que não tá dentro do seu catálogo, tá errado, entendeu? Falei, vocês põem Jesus numa situação que nem ele. Aí, o engraçado, Sara, é que se você olhar a Bíblia inteira, ela é poligâmica. Sim. A Bíblia inteira. Porque sempre teve um marido com duas mulheres, entendeu? Inteira. E aí as pessoas só defendem a parte da Bíblia, conveniência. A parte que tem que ser levado ao pé da letra, ninguém quer, né? Que é a parte de... Não vou falar não, que senão o demônio me castiga. Mas... tem muitas partes na Bíblia, Núcleo gente. Maurício, pode falar. Tem coisa que eu tenho que limitar, porque o Levítico é um livro que assassina pessoas, né? Então, se a gente fosse levar ao pé da letra o que tá lá, muitos dos crentes nem iam viver mais hoje. Só que eles querem pegar a sua parte, que é conveniente. Claro. Aí eles contornam tudo isso e pra esconder que eles não querem resolver esse problema, que não é problema, mas é crime, porque homofobia é crime, né? Preconceito racial é crime, eles pegam Jesus e enfiam no meio. E é por isso que Jesus não volta, porque ele não tá maluco de pegar esse povo louco e levar pra ele. Se eu fosse ele, não voltava também não, que isso aqui é o inferno. Misericórdia, menino. Nem o Satanás vai vir também, que tá pesado. Tá pesado demais. Olha, esse foi só um exemplo de como vai ser esse ano de eleições, né? Nossa, nós temos que estar preparadas, porque o 2026 vai ser muito polarizado, nós vamos ter muito assunto nesse programa e nós vamos estar sempre atentas. Agora, nós vamos terminar o programa com uma salva de palmas para a cientista Tatiana Sampaio. Maravilhosa! Que está desenvolvendo esperança, desenvolvendo um estudo e devolvendo esperança para os paraplégicos e tetraplégicos. Ela estuda há 30 anos a molécula, olha que nome bonito, polilaminina.
Só podia Ai, ser, menina. Os menina. meninos não andavam. Que faz com que tetraplégicos Tô brincando. voltem a andar. Maravilhosa, merece todo o respeito do mundo. A maior influenciadora do carnaval. Você viu o João Gomes parando o show para homenageá-la? Que lindo. coisa linda. É, porque teve um estudo aí que colocaram outras pessoas, né? Como as mais Fala importantes. logo que você adora. Colocaram a Virgínia Fonseca como a mais importante do Parece que século. saiu, foi na Veja, se eu não me engano, não foi? Mas a Veja Ai, também gente, tá pelo demais, amor né? de Deus, A né? Veja Tá sempre foi demais, né? Pelo amor. Mas agora, deixa eu só falar uma coisa. Ontem olha como a ciência os cientistas ela é muito humilde, né? Porque tá todo mundo falando, cura. Aí ontem, olha só como ela ainda é humilde, tá? Porque ontem no Roda Viva, isso foi a estreia do Ernesto Paglia, que estreou super bem, eu sou fã dele pra caramba. Ele fez a seguinte pergunta pra ela: mas então você pode dizer que você descobriu a cura para uma lesão medular? Aí ela falou assim, não. Vamos com calma. Eu descobri, eu estou em estudo, o meu estudo de 30 anos foi muito bem sucedido, surpreendentemente bem sucedido, e nessas 8 pessoas, principalmente no Bruno, que também estava lá, que foi um caso extremo, mas eu não posso, eu estou a caminho da cura, nós estamos muito otimistas, mas eu ainda não posso dizer que é a cura definitiva. Estou Humilde ainda pra caramba. em estudo. E essa mulher também pagou do próprio bolso a patente né? brasileira. Atenção! Gente, ciência. Eu fui para a China agora e lá a ciência é coisa séria. Quando a gente foi entrevistar um cientista que é diretor de um grande hospital de pesquisa de doenças coronárias, a hora que ele chegou, parecia que tinha chegado um chefe Uma de Virgínia Estado. Fonseca. Exatamente, Nossa parecia senhora, uma que Virgínia pensa com a chegando. Virgínia. Era assessor, era carro blindado. O carro blindado também não precisa, porque na China não tem essa violência que tem aqui. Mas ele chegou com um aparato que eu falei, nossa, quem tá chegando? Deve ser o presidente. Era ele, o chefe da... Então, assim, a China entende que a ciência está no centro da evolução de um povo. O Brasil ainda não entendeu isso, mas ela foi do próprio bolso e pagou essa patente, perdeu a internacional, mas a patente brasileira foi assegurada por investimento próprio. E ela vai ter reembolso desse valor? Não sei, mas agora já tem um povo aí da extrema-direita querendo... Você viu? Flávio Bolsonaro falou assim, parabéns, a ciência do eles Brasil. amam ciência. Os negacionistas. Terraplanistas. E você viu que ontem De ele toda falou, ordem. agradeço a todos, todas e todes. Mas o Lula, Ele falou isso mas o Lula não ontem. sancionou lá o negócio que não é necessário usar mais, porque ele tá usando agora. Porque esse pessoal é muito Não, porque ele conveniente, agora né? tá querendo ficar ele tá querendo pegar os neném. Só se os neném for muito sons pra cair numa dessa. Os pelo amor de neném, Deus. meu amor, nem os neném você vai conseguir pegar. Não vai estar pegando ninguém, meu lindo. E agora vamos de música latina, Sucena, que tal? Nossa. Bom, antes da Sucena cantar, você sabe como continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui? Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo Esse aqui. aqui na tela. Ou acesse icl.com.br/precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você vai receber o link para assistir o nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Só mais um spoilerzinho. Semana que vem teremos novidade. Só entrando nesse grupo de WhatsApp para você receber um spoiler de quem estará aqui com a gente. Que rufem os tambores. Agora com vocês, a Sucena! Amores, vou A fazer uma nossa surpresa, posso? Vou cantar Pode. 2 trechos, na real, pra mostrar a importância dessa latinidade. A primeira é Viva Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. E a outra. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amiga, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português.
Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Com a força desse destino, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76. E quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Somos todas latino-americanas. Nosso encontro foi maravilhoso. Bom ano pra gente. Vamos com a gente, que esse ano vai ser difícil, mas a gente, estamos juntas, tá? Um beijo e até semana que vem com surpresinha. Até já. Tchau, gente. O primeiro super lançamento do ICL. Galera, esse ano é o ano que o bicho vai pegar. Ano de eleição aqui no Brasil. E se o negócio já é guerra sem ser ano de eleição, nesse ano se prepara. O negócio vai ser literalmente violento. E a gente tem que estar preparado. E o ICL vai revelar a maior ferramenta já desenvolvida até hoje para te dar esse superpoder de ser capaz de argumentar, de discutir, de debater com um conhecimento que ninguém tem e de forma prática, rápida e certeira. Uma revolução. Uma ferramenta que não existe em lugar nenhum do mundo. Você vai conhecer essa ferramenta, que tem o nome de Oráculo ICL, no dia 26 de fevereiro, às 8 horas da noite. Você vai querer começar a usar no mesmo dia. O primeiro super lançamento do ICL para 2026.